minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Você pode... Irmãos, nós encontramos na Bíblia relatos de pessoas que agradaram a Deus. Encontramos também relatos na Bíblia de pessoas que fizeram o que é mal aos olhos de Deus. Pessoas simples e pessoas também de posições, como os reis. Alguns reis fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Outros fizeram o que é correto aos olhos de Deus, agradaram a Deus. Nós queremos também ser abençoados como todos aqueles que se aproximam de Deus têm esse desejo, o desejo de alcançar o favor de Deus, o desejo de alcançar as bênçãos do Altíssimo. Sabemos que Deus nos abençoa por graça e misericórdia. Mas se nós fizermos aquilo que agrada a Deus, Deus terá prazer nas nossas vidas. Esta é a grande verdade. Uma certa vez, Josué disse para o povo estava perplexo, sem saber por certo se iriam entrar na terra prometida ou não. E Josué disse: olha, se Deus se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. E lembro-me que Josué também orientou ao povo, dizendo o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Entendemos dentro do conjunto da palavra de Deus o quanto é importante agradarmos a Deus. A pergunta que ressoa nesta noite aos nossos corações é: temos agradado a Deus? Você tem se preocupado em agradar a Deus? Queremos tanto que o Senhor nos agrade. Queremos que o Senhor nos agrade com cura, com libertação. Queremos que o Senhor nos agrade resolvendo os nossos problemas
financeiro. Queremos que Deus nos agrade, resolvendo para nós tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos atribula. Mas nós temos agradado a Deus? Será que você poderia fazer uma reflexão e se perguntar a si mesmo: será que neste dia de hoje eu agradei mais a Deus ou desagradei com as minhas atitudes? São as nossas atitudes que podem agradar a Deus ou desagradar. Nesta noite, eu quero compartilhar de algumas atitudes que, ao praticarmos, agradam a Deus. São atitudes que nós podemos agradar ao Senhor. É certo que o nosso Deus só se agrada de coisas certas. Deus não se agrada de coisas erradas que praticamos. Cada atitude errada que nós praticamos, podemos dizer que é um desagrado a Deus. Por isso, devemos atentar para o fato das atitudes, porque são as atitudes, aquilo que praticamos, que nos afastam de Deus. Deus não pode conviver com o mal. Então, é necessário que as nossas atitudes, elas sejam certas, corretas, que agradem a Deus, para que Deus se agrade de nós. O que é Deus se agradar de nós? É Deus ter contentamento, é Deus ter prazer naquilo que estamos praticando. E podemos entender que no curso da vida, se nós não vigiarmos, as nossas atitudes são mais atitudes erradas do que atitudes certas. E o que fazer então para entender melhor essa questão de atitudes? É observarmos as atitudes que agradam a Deus. E nesta mensagem eu quero falar destas atitudes que agradam a Deus. Nós temos tendência de agradar ao nosso patrão, também queremos agradar ao nosso cônjuge, às vezes agradamos também aos filhos e amigos, e fazemos realmente o melhor para os agradá-los. Mas e agradar a Deus? Deus, Ele espera de nós, há uma grande expectativa de Deus. Deus espera o quê? Deus espera que nós sejamos modelo para os incrédulos. E como poderíamos nos tornar modelo para os incrédulos? Através do nosso comportamento, através do nosso bom testemunho, através das nossas atitudes. Se andarmos corretamente diante de Deus,
seremos notados e certamente o céu estará aberto para nós constantemente. Eu creio que nesta noite Deus nos trouxe aqui como igreja, Deus nos trouxe aqui como membros do seu corpo para nos ensinar, através da sua palavra, coisas que nós podemos praticar e agradar a Deus. Qual é a primeira atitude que nós podemos, através dela, sendo praticada, agradarmos a Deus? É a oração. Muitas pessoas desprezam a oração. Tem aquelas pessoas que oram apenas para iniciar o culto quando vem. Tem aquelas pessoas que oram para desencargo de consciência, porque é uma pessoa cristã, praticante, é uma pessoa que frequenta o templo, então ela tem que fazer as suas petições, ter o seu curto tempo de oração para mostrar para o segmento religioso que ora. Eu não tenho que mostrar, você não tem que mostrar nada para ninguém no que diz respeito às suas atitudes de oração. A atitude da oração, ela é exatamente o respirar do cristão. Quando nós oramos, nós não oramos por critério religioso. Nós oramos por necessidade. Repitam comigo, diga: orar é uma atitude que agrada a Deus, pois estamos demonstrando necessidade. Necessidade de quê? Necessidade de conversar com Deus aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos passando, aquilo que estamos necessitando. Assim como temos a necessidade de nos desabafarmos com alguém, não é verdade? Há momentos que nós necessitamos compartilhar algo do nosso interior para alguém. De repente, acontece em nossas vidas, comigo ou com você, a necessidade de compartilhar, a necessidade de conversar, desabafar, buscar orientação. E eu digo a você que a pessoa mais interessada em nos ouvir não é o nosso amigo. Às vezes não é a nossa esposa ou o esposo e nem os filhos. Às vezes os amigos dão aquela rápida atenção por educação. Às vezes a esposa, ela nos ouve, mas não entende. E enfim, a pessoa principal e a melhor pessoa chama-se Deus, Espírito Santo de Deus. Quando nós oramos, amado, e compartilhamos com Deus o que sentimos, quando compartilhamos o que queremos e como estamos,
estamos buscando, através da oração, a ajuda a quem verdadeiramente tem todo o poder para nos socorrer, para nos atender. Não depende da causa, para que Deus possa nos ajudar. Não, é qualquer coisa. Deus pode nos atender quando oramos, quando conversamos com Ele, quando suplicamos a Ele, quando temos um diálogo com Ele. Oração não é um ritual, oração é um diálogo, é uma pessoa necessitada que se dirige ao sumo juiz, ao sumo sacerdote, ao Senhor dos senhores, aquele que é o Todo-Poderoso, Deus. A Bíblia fala-nos de um homem que venceu tudo, porque tinha uma vida de oração. Este homem agradava a Deus, porque orava. Quem era este homem? Daniel, o profeta Daniel, estabelecido no palácio na Babilônia, mas não foi as suas grandes ocupações no palácio que tirou Daniel de ter uma vida de oração. Essa atitude que Daniel tinha para com o seu Deus até desagradava as pessoas, mas agradava a Deus. Nós vamos entender o significado disso quando o apóstolo Pedro, no meio das autoridades, Pedro abre a boca e diz com toda ousadia: importa obedecer a Deus do que aos homens. Interessante é que nós buscamos a orientação de um psicólogo, buscamos a orientação de profissionais que estão relacionados à nossa vida sentimental, à nossa vida emocional. Buscamos a orientação de um homem que achamos capacitado naquela área e deixamos de lado aquele que é capacitado em todas as áreas. Quem é capacitado em todas as áreas? Deus, o Espírito Santo. A palavra do Senhor, falando-nos a respeito de Daniel, diz: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança, a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Na oração a gente pode fazer um desabafo profundo. Na oração podemos confessar os nossos pecados. Na oração podemos recorrer ao auxílio de Deus. Na oração podemos pedir a cura divina, sobrenatural sobre as nossas vidas. É uma atitude infaltável na vida do crente. A ciência já comprova que as pessoas que oram, as pessoas que falam, a ciência chega a dizer assim, as suas divindades se sente bem. A ciência exagera no termo aonde diz que pode-se orar a qualquer Deus. Nós não temos deuses, nós temos um único Deus e o seu nome é Jesus de Nazaré. Então nós podemos invocar, nós podemos pedir, nós podemos clamar, nós podemos expressar sentimentos
através da oração. A palavra diz a respeito de Daniel que, apesar dele ser um homem ocupado lá com as coisas do palácio, ele tinha tempo para falar com Deus, para demonstrar atitude de oração 3 vezes ao dia. Você acha que você saindo para trabalhar sem orar está agradando a Deus? Às vezes, o corre-corre da vida nos leva a deixar Deus em segundo plano. E depois queremos a proteção. Depois queremos que Deus nos proteja, que Deus nos guarde. Mas se Ele não for a prioridade de nossas vidas, como é que fica? Se saímos para trabalhar e nem um bom dia através da oração damos ao nosso Deus. Voltamos para o convívio familiar e nem uma palavra de agradecimento em oração damos a Deus. Como Deus vai poder nos agradar se não agradamos a Ele? Achamos, às vezes, que Deus é obrigado a nos atender porque frequentamos a casa de oração, mas não oramos. Frequentamos a casa que tem por nome casa de oração, casa de comunicação com Deus, mas não oramos. Se eu tenho uma atitude de oração baixa, então nesta área, na área da oração, eu agrado muito pouco a Deus ou o desagrado. Esta é a verdade. A oração agrada a Deus. Por quê? Porque é um meio que nós temos de nos comunicar com Deus. É um meio que nós temos de interagir com o Senhor, fazer amizade com Ele, expressar o nosso sentimento, pedir a Ele a direção. Na oração, Deus também fala conosco. Você tem agradado a Deus através da oração, do seu tempo de oração, da sua disciplina de oração? Irmão, temos que manter isso. Jesus era impecável, mas Jesus orava, Jesus gastava tempo orando. O maior exemplo de oração para nós não é Daniel, não é Davi, não são os profetas. O maior exemplo de oração, apesar de ser totalmente santo, o maior exemplo é de Jesus Cristo. E ele orava pela manhã cedo, orava ao entardecer, orava depois da ministração, orava para abençoar as pessoas. E nós queremos ser abençoados e oramos muito pouco. A Bíblia diz que eu e você não temos, é porque não pedimos. E existe outra maneira de pedir a não ser orando? A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. É acenando para o céu que estamos pedindo? Não, é através da humilhação. E esta humilhação nós demonstramos para Deus é na oração. Deus se agrada de quem ora. E nós devemos agradar o nosso Deus, orando, conversando com Ele. A oração, ela é uma atitude que não faltou em Jesus. Não vemos em um minuto sequer Jesus sem tempo para orar. E nós desenvolvemos essa atitude de orar pouco ou não orar. E queremos vencer, e queremos que Deus abençoe.
As pessoas vivem hoje confiadas muito mais na oração de outrem do que dela mesma. É tanto ora por mim, mas Deus te deu livre acesso através de Jesus Cristo para você orar. Não apenas as pessoas que você confia que possam ser intercessoras, mas você também tem acesso ao trono de Deus através de Jesus Cristo para você mesmo fazer as suas orações. Amém? Você tem orado, meu irmão? Não importa se é 3 vezes, 2 vezes, 10 vezes, não importa. Quanto mais orar, melhor. Não estabeleço para você uma regra que você tenha que orar 3 vezes ao dia. Faça se você quiser. Mas o que eu digo para você é que, como cristão, aquele que é seguidor de Jesus Cristo, não seja falto a atitude da oração. Ore, ore sozinho, ore com a sua família, reúna a sua família e ore 1 a 2 vezes por semana com ela. Ore sozinho por ela, apresente as suas queixas a Deus em oração. Esta é uma atitude que agrada a Deus. Quem entendeu, diga amém. Faça isso. A segunda atitude é a obediência. Obediência. Quem obedece a Deus acumula sobre a sua vida bênçãos. Por favor, confira isso, abrindo a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 28, no versículo 20. Confira o que diz a palavra. Olhe, o homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa a se enriquecer não passará sem castigo. Deus quer nos abençoar. Deus tem prazer em abençoar a todos? Não. A bênção do Senhor alcança os fiéis. Então, a nossa segunda atitude que agrada a Deus é obediência. Obediência. O versículo é muito claro. Esse fiel aqui não está falando de fidelidade pela qual o homem nunca peca. Não, está falando de obediência. Quem obedece é fiel, quem é fiel é obediente. Eu não posso ser obediente simplesmente às minhas próprias regras. Eu tenho que conhecer as regras de Deus. Eu tenho que conhecer o que Deus requer de mim para poder Ele me abençoar. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas isso não me dá direito de viver uma vida leviana e achar, porque eu tenho fé, eu vou ser salvo. Quem tem fé obedece. Quem tem fé
se torna fiel a Deus. A fé nos leva a isso, a obediência. A fé não nos leva a viver uma vida fora da palavra. Não. Que é isso? A palavra, ela é muito clara. O obedecer é melhor do que o sacrificar. A melhor coisa que fazemos é obedecer ao nosso Deus. Obedecer. E você vai ter um coração quebrantado, eu vou ter, nós teremos o nosso coração quebrantado se orarmos e obedecer. A oração serve para quebrantar o coração, para levar o coração à obediência. A obediência nos leva a viver uma rotina de oração. Amém? Você não é cristão simplesmente porque largou alguns vícios, beber, fumar. Não é cristão simplesmente porque largou alguns maus hábitos. Tudo isso foi importante e é importante, mas todavia temos que realmente viver uma vida que agrada a Deus. Já não vivemos mais para nós mesmos, vivemos agora para Cristo. Então, devemos nos esforçar para agradá-lo. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga bem assim: você sabia que eu já não sou mais de mim mesmo? Eu sou de Cristo. Você também é. Amém, irmãos? E quem é de Cristo quem é de Cristo vive como Jesus ensina. Não vive como os seus próprios pensamentos ensinam. Não. Vai viver agora segundo a mente de Cristo. Não segundo a nossa mente mundana, carnal, profana, maldosa, maligna. Tudo isso a mente do homem é a mente natural. Por isso é necessário que precisamos a cada dia viver a mente de Cristo. E o que é viver a mente de Cristo? É viver a palavra. A mente de Cristo está aqui. A mente de Cristo é a palavra. Tudo que Jesus requer de nós está na palavra. Não há homem que nos impeça de obedecer a Deus. Não há homem, não há mulher, não há autoridades. É uma questão pessoal. Se você e eu quisermos obedecer a Deus, ninguém nos impedirá. Amém? Nem o tempo, nem a situação, nem as circunstâncias, nem o presente, nem o futuro, nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará. Porque o amor de Cristo nos leva a obedecer. Quantos têm o amor de Cristo no coração? Digam amém. O amor de Cristo nos leva a obedecer. Então eu não posso de maneira nenhuma dizer que amo a Cristo e não obedeço a sua palavra, não obedeço a Ele. Jesus agora é o nosso rei. Jesus agora é o nosso Senhor.
Jesus agora é o nosso juiz, é Ele quem nos julga diariamente. Jesus pode nos julgar, e lá no futuro Ele vai fazer o julgamento final. Então Jesus não é qualquer um na nossa vida. Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso Senhor, Ele é autoridade. Você está entendendo, irmão? Jesus não é uma divindade como tínhamos no passado, aquela divindade que colocávamos ali em cima da mesa, fazia um altar, botava vela, coisa assim. Não, Jesus não é isso. Ele é o Senhor. A Bíblia diz que Ele chegou no céu e foi coroado de glória. Então não temos um Jesus carregando uma cruz mais. Nós temos um Jesus ressurreto, Senhor dos senhores, que humilhou Satanás publicamente e colocou debaixo dos seus pés. Sabe aonde é que Satanás está? Debaixo dos pés de Cristo. Então Ele tem todo o poder no céu, na terra, no inferno. O que devemos fazer? Ter atitude de obediência a Ele. Atos 5:29 nos diz algo muito extraordinário. Palavra do apóstolo Pedro. Pedro disse: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Porque a punição do homem, escute, a punição do homem vai só até a morte física. Entenda isso, porque temos que obedecer a Cristo. Claro que nós temos autoridades na terra que requer respeito e obediência. A Bíblia não está mandando a gente desrespeitar as autoridades que temos na terra. Há autoridades na igreja, há autoridades na cidade, nós temos autoridades na nação, nós temos autoridades no estado. Então, são pessoas que têm autoridade, como por exemplo, o professor é uma autoridade sobre o aluno, o marido é outra autoridade sobre a família, sobre a mulher e os filhos, o pastor é autoridade sobre o rebanho, sobre aqueles também que lideram com ele. Então na terra há autoridades. A Bíblia está mandando ignorar as autoridades? Não, mas o que a Bíblia está falando é que as autoridades terrenas, o máximo que elas podem fazer conosco é levar à morte física. Mas Deus, Jesus Cristo, além de matar o corpo, além de levar à morte física, pode também levar à morte eterna. A separação de Deus definitivamente. Então, o que devemos fazer? Obedecer. Amém? Diga comigo, obedecer. Obedecer a Deus. Amém? Quem obedece a Deus respeita. Quem obedece a Deus é submisso. Quem obedece a Deus cumpre a vontade de Deus. Mas quem não obedece não pode agradar ao Senhor. A segunda atitude que agrada a Deus é a obediência. A terceira atitude que agrada a Deus é a fé. Amém? O que precisamos para agradar a Deus? Uma vida de oração, uma vida de obediência e ter fé.
Repete comigo: vida de oração, obediência e fé. Entenda isso. São coisas que agradam a Deus. E isso desagrada a nós, a nossa carne, desagrada a nossa natureza pecaminosa. Há pessoas que frequentam a igreja que a gente pergunta assim: qual foi a última vez que você orou? Sei não, me esqueci, já até me esqueci. Faz tanto tempo que orou que já até esqueceu. Tem aquelas que oram todo dia, tem aquelas que têm disciplina com Deus diariamente, tem aquelas que têm atitudes de oração, de orar todo dia, mas tem aquelas que nem lembram mais quando oraram. Você acha que dobrar os joelhos por 1 minuto é o suficiente para se relacionar com Deus? Você acha que orar 1 minuto por dia vai quebrantar o nosso coração a ponto dele se tornar um coração obediente? E como vamos adquirir fé? Se não temos contato com Deus na oração, não temos contato com Deus na obediência, porque não lemos a sua palavra. Diga comigo: a fé vem pelo ouvir a palavra da pregação de Cristo. Irmãos, quem obedece a Deus tem contato com a palavra. A palavra é muito clara. Felizes são aqueles que meditam na palavra dia e noite. Por quê? A palavra nos leva à obediência, a palavra nos leva a ter fé. Fé sem obediência é uma fé falsa. Não é uma verdadeira fé. A verdadeira fé, ela é adquirida pela palavra e ela nos leva à obediência a Deus. Amém? Deus quer que nós realmente marque, olha, Deus quer que nós venhamos a marcarmos a nossa vida pela fé. É preciso ter fé, porque sem fé não agradamos a Deus. Em Marcos, capítulo de número 2, versículo 5, aconteceu um grande milagre. E esse grande milagre é narrado pelos evangelistas, dizendo que 4 homens destelharam a casa de Jesus em Cafarnaum e desceram pelo telhado com um paralítico. E após ter descido com o paralítico, Jesus faz uma declaração que não só Marcos, mas outros evangelistas, como Mateus e como Lucas, diz a mesma coisa. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estamos aqui nesta noite, alguns para serem curados, outros para serem libertos, outros para receberem a bênção de Deus. Mas o Senhor tem visto em você fé? Porque achamos que por estarmos aqui é o suficiente para Deus nos abençoar. Não.
Aquele paralítico teve que se submeter à ideia dos 4. Os 4 realmente passaram para aquele paralítico: vamos te colocar pelo telhado, vai dar tudo certo, você vai ficar frente a frente com Jesus e Jesus vai te levantar desta cama, você será curado. E aquele paralítico, ele creu na ideia dos seus amigos. Ele creu. Você está aqui, meu irmão, minha irmã, crendo em quê? Na existência de Deus? Isso não sustenta a nossa fé. A nossa fé não pode ser sustentada na existência de Deus. Deus existe e é tão bonzinho. Não. A nossa fé tem que ser sustentada na confiança que nós temos nele, e não simplesmente em saber que ele existe. Não, ele existe, ele faça de mim o que ele quiser. Ele existe, ele me cure se ele quiser. Não é por aí. Eu vou ser curado se eu quiser, se eu acreditar que ele me cura. Primeiro eu tenho que querer, segundo eu tenho que acreditar, terceiro eu tenho que ir a ele, pedir e exercitar a minha fé. Quando aquele homem, descido pelo telhado abaixo, 4 homens fizeram essa tarefa, de descer aquele paralítico pelo telhado. E Jesus, antes de orar por aquele paralítico, não precisou nem orar. Jesus elogiou, fez um amplo elogio à fé. Vendo-lhes, isso é notado aqui nas Escrituras. A Bíblia faz com que a gente note esse detalhe. É um detalhe maravilhoso, é um detalhe surpreendente. Não dá aqui esse vendo-lhes a fé por estar. Não está aqui por estar, porque foi uma coisa escrita, está aqui para chamar atenção. Jesus viu a fé daquele paralítico e dos amigos que estavam com ele. Jesus é onisciente, onipresente. Ele também quer ver a nossa fé. Você tem fé para ser curado? Você tem fé para resolver os seus problemas? Você tem fé para ser liberto? É a sua fé que vai lhe levar além. E é esta fé que agrada a Deus. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Amém? Nós tivemos aqui um testemunho da irmã Juliana, aonde ela falou da fé dela. Ela foi matricular o filho e o filho não tem carteira de vacina, não foi vacinado, ela não foi vacinada, não tem a carteira de vacina e matriculou o filho dela. Porque ela foi exatamente confiada em Deus. Deus vai entrar em providência e o meu filho vai ser matriculado. Não vou precisar mostrar, não tenho, não vou mentir, vou acreditar no poder de Deus. O porteiro disse: entre. E a segunda que estava lá não conseguiu entrar, porque o porteiro disse: você tem que ir em casa buscar a carteira de vacina. Fé funciona na vida daquele que tem. Fé não funciona na vida de quem não tem. Essa é a verdade. E a fé é uma atitude que agrada a Deus. Não adianta ser crente e estar o tempo todo com a vida fracassada, porque não tem fé. Não tem fé para agir, não tem fé para determinar, não tem fé para dar a volta por cima. E isso não agrada a Deus.
é apenas uma prática religiosa. É apenas uma prática religiosa. É diferente. Olha para o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, clamou pela fé: tem misericórdia de mim. O que você quer que eu te faça, Bartimeu? Eu quero enxergar, eu quero ver. Ele aproveitou a oportunidade que teve um contato com Jesus e exercitou a fé, colocou a fé em prática. Não é da vontade de Deus o crente viver, olha, escravo de remédio. Não é da vontade de Deus o crente viver ali, ó, doente, padecendo. Não, o verdadeiro cristão, não. Ele confia no Senhor. Quando a gente vai pegar os grandes homens de fé, eles não morreram cedo. Na nossa geração, Billy Graham morreu quase com 100 anos. Paul Yang Shou morreu quase com 100 anos. Agora, na nossa época. Não vivia realmente ali se lamentando de enfermidade. É fé. Podemos conquistar as coisas através da fé. E essa atitude de fé agrada ao Senhor. Quando Deus esteve falando em resposta a Moisés, o exército faraônico vinha realmente atrás. A equipe completa de Faraó, todo o seu exército, atrás dos judeus. E Moisés sentiu aquele momento que deveria buscar a orientação de Deus. E Deus interrompe dizendo: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ou Moisés agia pela fé ou morria todo mundo. Ou Moisés tomava uma decisão de fé ou morria todo mundo. Há momentos, amado, ou você toma uma decisão de fé ou vai fracassar. Essa é a grande verdade. Porque a Bíblia diz que aquele que age sem fé peca. Então temos que agradar o nosso Deus através da fé. Não sei, né? Assim, sabe, né? Ou você é um homem de fé ou não é. Ou você é uma mulher de fé ou não é. Ou você tem uma fé cristalina ou tem uma fé doente. E nós temos que ter fé em Deus, porque a fé em Deus, a fé, ela traz à existência aquilo que não existe. O que é fé? É a certeza daquilo que não existe vai existir. Aquilo que não aconteceu vai acontecer. Por que eu espero o arrebatamento? Porque tenho certeza, a minha fé diz isso, que vai acontecer. A fé da igreja diz isso, vai acontecer. Mas tem aqueles crentes que é duvidoso. Será que vai acontecer? Será que não é melhor eu realmente procurar isso, procurar aquilo, procurar um médico, procurar um benzedor? Ou você agrada a Deus ou desagrada. Essa é a verdade. Nós só temos aí um jeito, ou agradar a Deus ou desagradá-lo. As nossas atitudes influenciam o agir de Deus. Essa é a grande verdade. Deus vai agir baseado nas nossas atitudes. Se somos uma pessoa de oração, se somos uma pessoa de obediência, porque lemos a palavra, meditamos na palavra, estamos na palavra. Se somos uma pessoa de fé, pode ter certeza que as coisas vão fluir. As coisas vão fluir. Mas eu não sei, talvez, o que é que eu faço? Eu vou lhe dizer o que tem que fazer. Haja por fé. Porque quem age fora da fé, peca. Quem age sem fé, é pecado. Quantas pessoas realmente doentes, elas não procuram nem o médico, nem procuram a Deus. Ela tem que tomar uma atitude. Ela tem que ter uma atitude de fé. Eu vou no médico, ele vai passar lá um negócio e eu vou ficar bom. Eu vou na igreja,
vou receber a oração da fé, vou sair curado. A mulher de fluxo de sangue, ela já tinha buscado os médicos, sem nenhum problema. Naquela época já se buscava os médicos. A Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue, ela gastou todo o dinheiro que tinha com os médicos. Ela foi ao médico, foi confiada em ficar curada através do médico, sim, mas o homem é limitado, essa é a grande verdade. Os médicos vão até onde dão para eles. Eles não fazem o sobrenatural. Quando ela sentiu no seu interior que ela precisava de alguém que fosse acima dos médicos, ela recorreu a Jesus. E ela determinou no coração dela, pela fé, eu vou até ele, toco na orla do vestido e fico curada. E aconteceu exatamente como ela pensou e determinou no seu coração. Isso é fé, meu irmão. Isso é fé. A igreja não vive realmente os dias de hoje com o sobrenatural de Deus, porque não quer, porque não toma posse, mas está disponível, está a cura, a libertação, a provisão de Deus, a bênção de Deus está disponível a todos aqueles que têm atitudes que agradam ao Senhor. Amém? Quantos estão me entendendo? A quarta atitude que agrada a Deus. A quarta coisa que temos e agrada a Deus é a nossa atitude de sermos comprometidos com Ele e com a sua obra. O reino de Deus não é simplesmente para quando estivermos necessitados. Eu vou lá porque eu estou com uma dor na coluna, estou com uma dor na perna. Eu vou lá porque eu estou financeiramente quebrado. Não, irmão, o reino de Deus não é para isso, não. Isso pode ser até um período de chegada, de abertura de porta. Não, mas Deus, Ele quer compromisso com você. Porque Ele se comprometeu e se compromete com você. Então Deus requer de nós compromisso de nós para com Ele. Diga comigo, diga: Deus requer de mim compromisso. Então tenho que ter compromisso com o reino de Deus, tenho que ter compromisso com a pessoa de Deus. Em primeiro lugar, compromisso com a pessoa de Deus. É aquilo: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te quero, Jesus, eu te respeito, tu és o meu Senhor, tu és o meu Rei, tu tens autoridade, então eu estou aqui, Senhor, debaixo das tuas ordens para te servir. Eis-me aqui, para onde tu quiseres, eu vou. É compromisso com o Rei. Mas de repente, amado, nós fazemos da seguinte maneira: não, eu quero fazer parte do reino, mas não quero me comprometer com o reino. Vai Jesus dizer bem assim: olha, eu estou tirando você do seu trabalho, eu estou tirando você da sua zona de conforto para mandar você para pregar o evangelho, para você viver das doações daquele povo pobre que vai doar para você. Se eles doarem um pão, você come. Se eles não doarem nada, você não comerá nada naquele dia. Não, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Não é bem assim, né? Deus não quer isso para a minha vida. A Bíblia diz que Deus chamou Paulo e disse para Paulo: você vai ver o quanto é bom sofrer pelo meu nome. Você vai ver o quanto é bom suportar. Porque Jesus suportou. E Paulo padeceu e aprendeu. E Paulo termina dizendo bem assim: olha, eu aprendi a ter abundância,
eu aprendi a ter necessidade, eu aprendi na fome, aprendi na nudez, aprendi na riqueza, aprendi na pobreza. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque Paulo era comprometido com Deus e com o reino. Era comprometido com aquele Jesus que apareceu a ele na estrada de Damasco. Ele era comprometido, ele se comprometeu com Cristo. Não vivo mais eu, Jesus, mas agora é tu que vives em mim. E a vida que eu vivo agora não é para mim mesmo. A vida que eu vivo agora, Jesus, é para te agradar. Se tu quiseres, eu vou. Se não quiseres, eu não irei. Foi assim que viveu o apóstolo Paulo. Vocês estão me entendendo? E ele agradou a Deus. Era um homem de oração? Sim. Vamos ver aqui as atitudes de Paulo. Era um homem de oração? Sim. Era um homem que realmente obedecia? Sim. Ele disse: eu não fui desobediente à visão celestial. A visão que Deus me deu, eu não fui desobediente. Era um homem de fé? Sim. Era um homem comprometido? Nem se fala. Era um homem comprometido. Amém? Deus se agrada quando lhe damos o melhor de nós. Deus não quer o seu pior. Deus não quer o teu resto. Devemos pegar os nossos restos e jogar no lixo e não dar para Deus. Eu disse para minha esposa: eu não quero nenhuma adoração aqui na casa de Deus de resto. Ô pastor, tem um guarda-roupa velho lá em casa, eu vou dar para a igreja. Dê para quem quiser, mas para o reino de Deus não dê não. Não dê não. Ou você tem coragem de dar uma coisa boa, nova, para a casa de Deus, mas pegue seu resto e jogue fora. Deus nos deu o melhor, agora nós vamos dar restos para o reino dele. Eu não concordo com esse negócio de feira de pechincha na igreja, porque o povo pega um monte de roupa velha para agariar dinheiro para Deus. Olha, como se Deus precisasse de esmola. Deus não precisa dessas coisas não. Amém? Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa disso não. É Ele que nos atende. Agora nós queremos atender o reino de Deus. Queremos atender. Deus tem tanto para dar para nós e Ele não pode suprir o seu reino? Claro que Deus supre. Deus se alegra quando priorizamos o seu reino. Não foi à toa que Jesus disse em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que faço pela obra de Deus, sendo certo, Ele se agrada. Evangelizar, discipular, convidar pessoas, trazer pessoas para a casa dele, discipular pessoas, libertar uma pessoa através da oração da fé, pois a oração da fé liberta. São atitudes, amados, que Deus se agrada. Nós podemos agradar a Deus através das nossas atitudes. E por fim, a quinta atitude é o companheirismo. Deus quer andar conosco. Deus não quer andar fora de nós. Deus não quer andar separadamente de nós. Quem é de Deus, diga amém aí. Deus quer andar com você, irmão. Você entendeu? Deus quer ser o teu companheiro. Deus quer ser o teu amigo, bem presente. Não importa a hora, não importa, a circunstância. Quando nós estamos aflitos, seja 3 horas da manhã, recorremos a Deus, Ele nos atende.
Se estamos ali desempregados, desamparados, sofridos, invocamos o nome do Senhor, Ele nos ouve. Pode ser de madrugada, pode ser pela manhã, pode ser à noite, pode ser na igreja, pode ser em casa, a qualquer momento. Deus está sempre disposto a nos atender. Aí uma hora Ele diz bem assim: eu quero andar com você. Não posso, hoje não. Ó Deus, deixa para andar comigo outro dia aí, sabe? Não funciona. Não funciona. Levanta uma das suas mãos. Diga assim: quem é de Deus, anda com Deus. Tem aqueles que dizem bem assim: mas eu ando com Deus, todo mundo anda com Deus. Não. Não, até mesmo dentro da igreja, nem todo mundo anda com Deus. Imagina lá fora. Quem anda com Deus tem atitudes que agradam a Deus. Amém? Quem anda com Deus quer fazer Deus feliz. Essa é a verdade. Porque eu quero que Deus me faça feliz e não quero fazer a felicidade de Deus. Então Deus quer andar comigo. Deus quer andar com você. Jesus é o nosso maior e melhor companheiro, tá? Jesus é o amigo certo nas horas incertas. Amém? O que devemos fazer? Devemos trazer a nossa vida, a vida de Jesus. É isso que nós devemos fazer. Chamá-lo. Jesus, entra na minha casa. Como disse Zaqueu. Zaqueu disse humildemente: Senhor, entra na minha casa. Jesus aproveitou aquele pedido e entrou na vida. Não entrou só na casa, entrou na vida de Zaqueu. A vida de Zaqueu passou a ser outra vida, uma vida diferente. Ele passou a ser um homem em Jerusalém diferenciado. Bem diferenciado. Por quê? Porque Jesus entrou na vida de Zaqueu. Então Zaqueu já não foi mais aquele Zaqueu. Foi outra pessoa, comprometida. Então temos que ter companheirismo com Jesus. Quem é comprometido anda de lado a lado com aquela pessoa pela qual se comprometeu. Seja companheiro de Jesus e não companheiro do mundo. Temos que desprezar o mundo e amar Jesus. Temos que desprezar o mundo. Não vamos ser salvos por religiosidade. Religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Amém? Encerro dizendo as seguintes palavras: se queremos que o Senhor nos atenda, devemos agradá-lo. Temos que agradá-lo. Temos que realmente entender que o que agrada a Deus são as nossas atitudes. As nossas atitudes. Nesta noite, vos falei de 5 atitudes que agradam a Deus. Vamos revisar. Atitude número 1. Quem decorou, fala. Qual a primeira atitude que agrada a Deus? A oração. Se comunicar com o Senhor através da oração. A segunda atitude é o quê? Obediência. Prazer em servir, prazer em acatar, prazer em dizer: Senhor, eu faço. Como Deus disse para Noé: faça segundo o modelo. A arca não é segundo o que você quer, a arca é segundo o modelo. Como Deus disse para Moisés: o tabernáculo não é do jeito que você quer, o tabernáculo tem que ter essas medidas aqui.
As cortinas terão que ser dessas cores. Obedecer é isso. Obedecer é fazer do jeito que Deus quer. Amém? Terceiro, fé. Fé. É a sua fé que te abençoa. Você é o resultado, eu sou o resultado das nossas crenças. Somos o resultado das nossas crenças, daquilo que cremos. Ok? 4. Qual é a nossa quarta atitude? Compromisso, comprometimento. Está comprometido com o Senhor, está comprometido com o seu reino. E por fim, qual a quinta atitude que agrada a Deus? Companheirismo, ser um com Jesus. Jesus disse bem assim: eu e o Pai somos um. E na oração ele disse: Pai, eu te peço que eles sejam um comigo, assim como eu sou contigo. Se havia companheirismo de Jesus com Deus, Jesus quer ter companheirismo conosco, através do Espírito Santo e através da sua palavra. Você entendeu? Quantos entenderam? Digam amém. Quantos podem se colocar de pé para nesse momento receber a cura, receber a libertação, receber a graça de Deus na sua vida? Coloque-se em pé.